Saudações aos entusiastas do esporte a motor, este é o GP Total. Desde 2001, no endereço gptotal.com.br, também há muito tempo nas redes sociais. Você está em nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Programas novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes durante a semana. O que a gente já pede, claro, se você puder, deixe seu like, assine as notificações do canal, porque essa é a rotina que a gente tem aqui. Pauta de hoje, claro, Grande Prêmio da Arábia Saudita, Round 5, temporada 2025, vitória de Oscar Piastri, liderança de campeonato de Oscar Piastri, portanto tem bastante coisa para a gente falar, um segundo lugar nas costas, levando o carro nas costas de Max Verstappen, também igualmente nas costas a Ferrari de Charles Leclerc, que fez um management de pneus fantástico para conseguir o seu lugar no pódio. E para a gente falar todos os detalhes do Grande Prêmio da Arábia Saudita, acompanhando os meus queridos amigos, João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais será proferido neste e em outros canais, e também meu querido amigo Márcio Madeira da Cunha, região serrana do Rio, Nova Friburgo. Meu nome é Lucas Giavone, transmito da minha querida Sorocaba, interior de São Paulo, e nós vamos já direto para as impressões iniciais deste round, que teve mudança de liderança no campeonato e, quem sabe, uma indicação de que Piastri está cada vez mais forte, Lando Norris cada vez mais saliente, escorregadio, hesitante, enfim. João Carlos Viana, meu boa noite para você e suas primeiras palavras aqui no GP Total. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite a quem nos assiste, ou bom dia, boa tarde, para quem está nos vendo. Essa corrida em Corniche foi decidida basicamente nos primeiros metros, mas nesses primeiros metros sinalizou muitas coisas mesmo, né? Para comer de conversa. Ano passado, o Max Verstappen, quando ele pegava o Lando Norris, ele meio que esperava que dali não via muita coisa. Ele podia jogar o carro, podia ser agressivo, o que fosse. E o Lando Norris não, eu sou bonzinho, sou cuti-cuti, não vou fazer nada, deixa ele passar, tal. Eu não vou ser, como ele falou esse ano, não vou ser o babaca para ser campeão mundial. E na largada de hoje, quando o Max Verstappen conseguiu outra miraculosa pole position, com 1/100 em cima do Oscar Piastri, o Max não é que ele largou bem, o problema é que o Piastri, mesmo no lado sujo da pista, emparelhou com ele chegou na primeira curva por dentro, e depois da corrida o Piastri falou: quando eu coloquei o meu carro por dentro, eu sabia que não ia sair em segundo lugar dali. Então isso já sinaliza que o Oscar Piastri é um material muito diferente do Lando Norris, e o Max Verstappen vai ter que se adaptar a isso. O Oscar Piastri freou lá dentro, espalhou o carro e jogou o nosso querido Max Verstappen para fora da pista. O Max é uma coisa que o Márcio gosta muito de falar. Deu duas opções para ele: ou você freia ou você bate. Ele freou, saiu da pista, se manteve na ponta e depois ele seria punido em 5 segundos, né, que acabou decidindo a corrida a favor do Piastri. Então, apesar de não ter sido uma corrida assim super emocionante, como foi o Grande Prêmio do Bahrein, que teve muita troca de posição, mas foi uma sinalização muito interessante, que o Oscar Piastri sinalizou primeiro ao Max, que olha, não sou o outro lá não, viu? Eu sou um cara, eu sei jogador, se você é jogador para cima de mim, eu jogo para cima de você também. E ele jogou duro e ele não saiu na frente, mas ele sinalizou, olha, não vem que não tem. E ele também sinalizou ao Lando Norris que se o Lando, a gente estava conversando, né, que a McLaren teve grandes duplas de pilotos, né? E uma das duplas mais marcantes, mais carismáticas, foi aquela do final da década de 90, que foi David Coulthard e Mika Hakkinen, né? O David Coulthard é um cara mais expansivo, era um cara mais falava mais, boa pinta, namorava mulheres lindíssimas, e o Mika Hakkinen é aquele cara mais na dele e tal. Ele tinha um respeito muito grande do paddock pelo acidente pavoroso que ele teve em 95, principalmente do Ron Dennis. E no final, por mais que o David Coulthard, ninguém duvidava da velocidade dele, era um cara rápido, um piloto de ponta,
o Hackney tinha algo a mais. Então, o Oscar Piastri vem demonstrando que, voltando 26 anos no tempo, por coincidência, foi o penúltimo título da McLaren, né? Ela venceu ano passado, o outro título foi em 98, justamente no auge dessa dupla Hackney e Coulthard. E que, nesse momento, dá para ver muito claramente quem é o Hackney em 2025 e quem é o Coulthard em 2025. E o Oscar Piastri e o Lando Norris, que vacilou novamente, né? Bateu na classificação, ele tinha tudo para ser o pole, ele estava marginalmente mais rápido do que o Oscar Piastri, e ele bateu, né? E o Max Verstappen tirou outro coelho da cartola para ficar com a pole, mas o Lando Norris largou em 10º lugar, então cuida dele ali já. A vitória ficou muito improvável ali para o Lando Norris, ele chegou em 4º lugar, também com outra grande atuação do Charles Leclerc, que a gente vai falar mais na frente, mas o Lando Norris perdeu a liderança do campeonato, ele vem liderando nas 4 primeiras etapas do campeonato, e agora ele viu seu companheiro de equipe assumir a liderança, e vamos ver qual é o seu comportamento dele, né? O Lando Norris, piloto talentoso, rápido, mas com aquela sensação de David Coulthard, ele não tem um material, não tem um conjunto completo para ser campeão do mundo, algo que o Oscar Piastri está demonstrando ter. Márcio, meu amigo, boa noite. O que esse Grande Prêmio da Arábia desenha para a gente, projetando o restante do campeonato? Boa noite. Boa noite, Lucão, João, amigos de casa. Eu não estou muito feliz, meu Flu acabou de tomar um gol aqui antes de começar a gravação, então não estou muito contente, mas vamos lá. Assim, a pista, vou começar pela pista. A pista, no meu entendimento, é uma daquelas que é pista de piloto, como a gente pode dizer. Acho que só por causa disso o Max conseguiu a pole position no sábado, que é uma pista que tem a maior parte dela cercada, sem área de escape, e isso eu cada vez gosto mais disso, porque vai premiar sempre, não tem muita discussão, não tem muita física, material. Quem conseguir adotar a menor margem de segurança possível, passar mais perto da barreira, vai carregar mais velocidade e vai fazer o melhor tempo. Então, o Max ele tá guiando 100%, né, ele está muito confortável para guiar 100% o tempo todo, e numa pista como essa, como foi o caso do Suzuka também, ele consegue subverter a ordem e largar à frente do que em condições normais largaria, né? A segunda pole fantástica dele esse ano, e não é nem tanto uma característica histórica dele ser um grande poleman, mas ele está num ano que ele sente que as chances dele são de pegar essas pistas que dá para fazer diferença e fazer uma volta, como o Piquet falava, volta para morrer, né? Botar a faca nos dentes e fazer uma volta daquelas que o cara tem que estar muito confiante para fazer. E aí ele consegue uma pole, vai conseguir uma primeira fila, ele vai forçar na largada, enfim, a chance dele atualmente é essa, né? Ele jogou. Eu fico curioso para saber como é que teria sido essa disputa na primeira curva, que foi uma disputa territorial, né? Foi uma disputa. O Max testou o Piastri, foi uma questão de testar, né? Vamos ver aqui como é que esse garoto vai reagir aqui. E ele, na verdade, para ele, estrategicamente pensando só na corrida, teria sido melhor não dividir a curva daquela maneira. Mas ele não quer passar para o garoto também uma imagem de que vai amolecer, de que com certeza ele preferia tomar uma punição do que o prejuízo de passar uma comunicação não verbal de que ele vai recolher para o Piastri no futuro, né? Então, foi isso que eles trocaram ali, na verdade, foi um teste. Mas eu fico sempre curioso para ver como teria sido essa disputa se tivesse uma barreira ali do lado, entendeu? Eu não gosto de área de escape asfaltada, não gosto. Esportivamente falando. Claro que eu entendo a segurança, entendo tudo isso, mas curva com área de escape asfaltada propicia esse tipo de coisa, de você pagar para ver, depois fica disputinha em rádio, não me deixou espaço. Eu não gosto disso, não é comigo. Se tivesse uma caixa de brita ali, se tivesse uma barreira, duvido que o Max fosse fazer o que fez, ele teria recolhido provavelmente antes da curva, provavelmente o Oscar teria deixado um pouco mais de espaço também. Então todo mundo, não adianta, tem uma área de escape asfaltada, todo mundo fica corajoso, todo mundo fica, não, vambora porque não vai acontecer nada, vai sair. E só adicionando a essa questão, é que
cria-se um ambiente em que manobras e tentativas de ultrapassagem fiquem sob júdice dos comissários. Tá? Terceiriza. Em que foi uma situação que o Verstappen tomou 5 segundos, e assim, eles saíram dessa disputa e entrou em safety car por causa do imbróglio lá com o Pierre Gasly. Agora, que custava aproveitar o safety car para dizer, olha, não, a gente vai só fazer a ordenação da posição. Não, já deram logo de cara uma punição para o Verstappen. Sendo que a coisa mais fair play, a mais esportiva a se fazer foi assim, olha, não, você vai ter que ceder a posição, Piastri na frente, relarga com ele na frente, você em segundo. Tá? Que quando acontecer o negócio e já entra a safety car, fica um negócio sob júdice. E você você já coloca uma punição para o Max. Eu não concordo com isso. Ali era uma disputa de posição, estava carro a carro, eles estavam lado a lado. Passível de interpretação. E a interpretação é que o Max seria punido porque ele foi para fora de uma área asfaltada que é justamente criada para você poder escapar, sabe? Então eu não concordo com a punição que foi dada para o Max. Seria muito mais razoável recolocar ele atrás do Piastri, aproveitar o safety car, que estava lá mesmo. Mas se não, você vai ceder a posição, cede durante o safety car, você não vai poder ultrapassar na bandeira verde, e pronto, estabelece a corrida. Se depois disso, 2 corridas depois, o Max quiser mergulhar por dentro e quiser passar, já estão sobre a corrida, já estão dentro da corrida, sabe? Mas uma coisa, Márcio, você falou, e assim, eu precisei rever meus conceitos. Assim que o circuito da Arábia estreou na Fórmula 1, eu achei um circuito muito rápido para ser um circuito de rua e achava, inclusive, perigoso. Tá? A gente lembra de uma paulada muito forte que o Mick Schumacher deu, ele ainda de Haas, em treinos, e foi assim, nossa, realmente essa pista é muito rápida, cheia de curva cega, né, muitas. Mas hoje, né, a coisa normalizou e eu vejo de maneira positiva essa pista, principalmente nesse sentido de que o compromisso que você tem de tirar mais tempo daquela pista é um desafio extra, porque ela é muito rápida, ela é cheia de mureta para tudo quanto é lado, tem essas áreas de escape asfaltadas que realmente eu não concordo, e é um negócio que é um ponto em comum, o Márcio, já vou retomar aqui, dar a palavra para ele, que é a questão de uso do DRS numa pista dessa, porque a gente já tem o desafio natural de você vencer esses muros todos. Agora, com DRS, a ultrapassagem acaba ficando banalizada, e certamente o Márcio vai concordar comigo. Eu vou deixar o João falar que ele pediu aí, depois eu retomo. Não vou falar até para não deixa eu continuar o raciocínio do Márcio, né? Lendo os comentários pós-corrida, né? Lógico, até a própria Red Bull devia ter dito para o Max, né? Então, deixa passar, mas a Red Bull meio que foi naquela de pagar para ver, não, fica aí, vamos ver o que vai acontecer. Foi por isso que deram 5 segundos, porque a Red Bull ficou, vamos pagar para ver o que vai acontecer, e deixou para lá. A Red Bull, na verdade, a Red Bull tá naquela de assim, só interessa a vitória. Bom, a gente é azarão para o campeonato, então vamos tentar manter aqui à frente, vamos ver o que vai dar. Mas é o que a gente estava falando, quer dizer, se essa curva ali na frente não tivesse a área de escape asfaltada, com certeza o Max não teria saído na frente, ele não teria nem arriscado mergulhar por fora daquela maneira, e eu acho que provavelmente teria deixado mais espaço para ele, porque senão ia alguém ter batido ali, ia parecer muito Canadá 80, aquela disputa do Nelson com o Alan Jones foi parecido com isso daí. É uma pista que eu concordo com você, Lucas, assim, ela além de ser, ela é assustadora sobre vários aspectos, mas acho que ela acrescenta ao calendário, ela é um ponto fora da curva no calendário. Não é uma pista perfeita, mas é uma pista que além de ser muito rápida, ela tem trechos que são realmente perigosos. Se bater vai machucar ali, mas isso, de certa forma, faz parte do risco que o piloto assume para andar rápido, né? Acho que é por isso que ela diferencia. Tem que ter uma dose disso. Se você eliminar isso por completo,
você começa a não diferenciar mais o piloto genial do piloto bom, né? É o preço que você paga, é igual a moto não pode deixar de cair, né? A moto cai, né? Você passa do limite. Então, no automobilismo é a mesma coisa, você tem que ter, não estou defendendo aqui, tudo que for feito para a gente preservar a integridade dos pilotos tem que ser feito, de quem está participando. Só que nunca um passo além disso, sabe? Você não pode andar além disso, tem que ser para preservar a segurança. Porque a prioridade 2 é preservar o aspecto esportivo, né? Então, você não pode sair fazendo excessos e tudo mais, sacrificando o aspecto esportivo de maneira desnecessária. É um equilíbrio que tem que ser achado, né? Sobre DRS, essa pista é o grande calcanhar de Aquiles dela, né? Porque a gente vai lembrar aqui, 2022, por exemplo, disputa de Leclerc com Verstappen, cena ridícula dos dois desacelerando antes do ponto de detecção na entrada da reta, porque ninguém queria estar na frente ali, e é ridículo, né? O Norris hoje, por duas vezes... hoje. Então. Eu tava vendo a corrida e estava pensando assim, quantas voltas ele vai precisar para poder se dar conta de que você passar na reta oposta é certeza de que vai ser reultrapassado na reta de chegada. Então é ridículo, porque você tem que desperdiçar o primeiro DRS, se manter atrás para poder concretizar a ultrapassagem só na reta de chegada. Acabou sendo lógico, né? E eu falei, poxa, quanto tempo ele vai demorar? Na terceira tentativa, ou ele concluiu, ou alguém da equipe falou, né? Falou, vamos jogar o jogo e tal. Mas assim, ridículo, isso é ridículo. Aquela disputa do Leclerc com o Verstappen foi um dos pontos baixos dessa década na Fórmula 1, de os dois pilotos querendo frear para ninguém passar à frente na zona de detecção. Isso é constrangedor, é embaraçoso, é uma coisa indigna do que da história dos grandes prêmios. Olha aí, então, no destaque, a paulada que o Mick Schumacher deu, e que a cena mais impressionante, fora o impacto, foi um acidente muito gráfico, né? É que a caixa de câmbio saiu, né? A parte traseira, ela foi desacoplada do restante do conjunto. E a partir do momento que eu vi aquilo, eu falei assim, nossa, esse circuito, eu acho que ele é meio perigoso, né? Mas depois, nas edições seguintes, a coisa foi mais normalizada. Ele é perigoso, com certeza. Só que é um perigo que diferencia tem um lado bom e lado bom. Ele diferencia os pilotos. Você perguntou, agora sim, o que essa corrida acrescenta a nossa briga para o campeonato. Assim, eu entendo que o Norris provavelmente ele é ligeiramente mais rápido do que o Piastri em condições normais. Só que o Norris está totalmente demolido mentalmente. A campanha do primeiro título mundial é uma viagem interna. Tem pilotos que lidam muito bem, muito naturalmente com ela. A gente pode lembrar de Emerson Fittipaldi, por exemplo, que tinha 25 anos e em 72 agiu como se fosse um veterano, né? Para ele foi tudo muito natural. Mas o próprio primeiro título do Ayrton foi uma luta interna muito grande. O Ayrton foi uma viagem interna fortíssima para ele no ano de 88. Ele teve a forma como o Prost aproveitou o fato dele ser previsível, e eu sinto falta de alguém fazer isso com o Verstappen, por exemplo, atualmente, porque era evidente que ele ia fazer o que fez hoje, acabou perdendo 5 segundos por causa disso, mas não tem alguém ali à altura para o desafiar e para explorar os pontos fracos dele. Ele é tão previsível quanto o Ayrton era, mas não tem ninguém, não tem um Prost nesse grid para poder falar, tá bom, vamos entrar na cabeça desse cara. Não tem, né? Não tem ninguém que vai fazer isso. O Piastri sai muito mais forte. Né? É ridículo também a gente estar numa situação de estar esperando o GP da Espanha para ver como é que vai se desenhar os últimos 2/3 da temporada, mas nesse momento, só para concluir o raciocínio, eu falei que no meu entendimento o Norris é um pouco mais rápido, só que o Norris está com a sombra do Verstappen muito grande, e querer pilotar no nível do Verstappen, querer se firmar como o melhor do grid, e você com carro, quem tem a McLaren hoje em dia não precisa andar 100%. Se você fizer 99% o tempo todo, você vai estar na briga pelo título com favoritismo, no meu entendimento. Então o Piastri está mais confiável, ele está errando menos, está mais confortável com as vitórias, a pressão está toda em cima do Norris,
ele talvez não tenha no limite a mesma velocidade do Lando, só que ele está entregando sempre. E a coisa é como o piloto da MotoGP, que anda 99%, mas não cai. E outro que anda 100%, mas cai com frequência. No final do ano, o que está andando 99%, mas não está caindo, ele vai ser campeão. Não é o caso do Max, que nesse contexto atual, se ele quiser ser campeão, ele vai ter que andar 100% da corrida, e tem muita pista que ele andando 100% não vai conseguir vencer. É o caso do Bahrein, por exemplo. Pista que a gente lembra de Paul Ricard, nos anos 80, que você vê os companheiros de equipe em cada fila, né? Quer dizer, pistas que favorecem o equipamento, em vez de favorecer o piloto. Nessas pistas o Max não tem chance, não tem. Ele pode andar 100%, a gente brinca de andar 100% e 10%, mas não existe, 100% é o limite. Ele pode andar 100% que não vai vencer, não tem condição. Agora, tem pistas que o piloto tem que adotar uma margem de segurança, é o caso de Corniche, né, de Jeddah, e aí sim, se andar 100% numa pista como essa, você faz diferença. Com o DRS, a chance dele ter sido vencedor hoje era muito difícil, muito pequena, porque se ele consegue largar um pouco melhor, faz a primeira curva na frente, ótimo. Mas se a McLaren soubesse jogar com troca de pneus, para deixar o Oscar com pneus melhores na fase final da corrida, ia chegar a passar, né? A gente viu, por exemplo, a forma como o Oscar lidou com o Lewis Hamilton, tudo bem, estava com pneus novos, mas mesmo com DRS, com a diferença de pneus, foi uma ultrapassagem corajosa que ele fez com o Hamilton quando ele voltou dos boxes. Ele não negociou, não perdeu tempo, foi na poeira. Eu cheguei a me assustar com o que eu vi, porque é uma curva de muita velocidade, ele levantou sujeira, quer dizer, estava muito sujo aquele ponto da pista, e ele não perdeu tempo, ele chegou e foi com muita decisão num ponto que geralmente o piloto não espera ser atacado. Então, se ele chega no final da prova com condição de pneu melhor para atacar o Verstappen, o Verstappen podia jogar o carro em cima, mas teoricamente ele tinha chance de passar. Ia ser muito difícil o Max conseguir manter essa vitória com esse monte de DRS, atuando como atua em Jeddah. Mas de resto, assim, eu acho que o Lando tá totalmente sob cheque, ele tá destruído emocionalmente, mentalmente, e ele tem que se reencontrar, né? Talvez para ele seja necessário um GP do México de 88, que o Ayrton estava com problema de válvula Popov, não estava no carro tão regulado, mas levou o carro na segunda posição para poder depois voltar à briga. Quer dizer, ele precisa agora, nesse momento, uma corrida sólida, uma corrida sem... Porque, além de tudo, além de ter errado na Q3, ele ainda erra na corrida, quer dizer, ele se expõe a uma possível punição na forma como entrou nos boxes ali, totalmente atabalhoado. Ele tá... E a saída também, ele pisou, eu não sei como, para mim foi muito claro que ele pisou na linha branca na saída, que é punição na Fórmula 1 há uns 20, 30 anos. Então ele tá fora da casinha, o Lando. Tá, é isso. Ele não, nesse momento ele não é um piloto campeão. Seria injusto ele ser campeão nesse contexto. Ele não tá se portando como isso. Ele tem uma viagem interna a fazer, já devia ter feito isso no ano passado. E nesse momento ele não está em condição de ser campeão do mundo. O Oscar está muito mais sólido, muito mais maduro. Tudo bem, tem menos peso, talvez o fato de ser mais jovem também, não esperou tanto isso, não sonhou tanto com isso, não tem tanta carga, não tem tanta ansiedade em relação a isso, mas nesse momento o Lando está perdendo para si mesmo. Ele está demolido, e essa corrida, Lucas, eu acho que eu demorei muito a responder, mas eu acho que o que ela traz para o campeonato é justamente isso, quer dizer, uma virada interna na McLaren, e o Lando não tem com quem reclamar que não seja com ele mesmo. Ele tem que se reencontrar e voltar ao centro, porque o campeonato está escorregando pelos dedos dele. E para mim foi ter a cena que quando o Piastri para o carro ali na reta, e o Zac Brown, que é o CEO da McLaren, o recebe, né? A forma como ele comemorou, para mim também foi muito claro que ali já tá virando para o lado do Lando Norris, do Oscar Piastri. Também esse bicho chamou muito minha atenção. Quando ele chegou, tudo bem, o Lando não foi ao pódio, né? Mas a forma como ele foi recebido pelo Zac Brown para mim foi bem indicativo, João, bem claro. O Lando tá virando um problema para a McLaren, cara. O Lando tá virando um problema. E nesse momento, se a McLaren faz as apostas dela no Oscar, ela tá numa situação muito boa para vencer esse campeonato. Sabe, o Lando tá virando um problema para isso. Porque é o seguinte, Márcio, tem um detalhe. A Red Bull hoje é foco no Max.
A Mercedes foco no Russell. A Ferrari está caminhando também para focar no Charles Leclerc, a gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente. Então, a McLaren é a única que está meio que dividida entre dois pilotos. Então, assim, tu vai chegar assim que o momento que, ó, o Lando não leva mal não, mas o negócio aqui é com o Oscar. Então, a gente tem que fazer o seguinte exercício também. A gente teve 5 corridas e o Piastri ganhou 3 das últimas 4. E se não fosse aquele episódio do gramado na Austrália, que ele ficou ali tentando dar ré, perdeu muito tempo, mas ainda conseguiu sair, conseguiu ainda somar uns pontinhos porque fez a 9ª colocação, essa liderança dele ia ser maior ainda, ia ser antecipada, só neste fim de semana o Piastri toma a liderança do campeonato, mas a gente tem aí um Lando Norris que nas últimas 2 corridas, uma ele ficou numa 3ª colocação, que é modesta, né? Ficou atrás do Russell, e agora nem pódio pegou justamente porque errou na qualificação e não teve a força necessária para conseguir pelo menos ficar no pódio, e nisso já entro também no mérito do Charles Leclerc, que fez uma belíssima corrida. Para mim, seria justo falar assim, qual que foi o piloto do dia. Elegesse o Leclerc seria uma escolha muito interessante, porque a maneira com que ele tratou os pneus foi determinante para que ele conseguisse o lugar no pódio. Um Piastri que ele tinha mais como ser detido, o Verstappen carregando mais uma vez a Red Bull nas costas. Até a gente fez uma brincadeira internamente, né, vendo o pós-corrida, a pesagem dos pilotos, né, a gente fica se perguntando se o Max não deveria ficar preocupado nesse momento, porque ele não tem só o peso corporal, como tem todo o peso da Red Bull em seus ombros, tá? Mas um Leclerc que foi muito bem. Eu quero exaltar a corrida dele, porque realmente foi uma coisa muito interessante, a maneira com que ele pilotou, a leitura que ele fez da corrida, e o manejo muito suave, muito gentil com os pneus, garantiu o lugar dele no pódio. O Charles, ele é um piloto rápido, já destacou isso, né? Ele é um piloto que tem muitas poles, tem muito mais poles que vitórias, mas nos últimos tempos ele está se caracterizando também por ser um cara que cuida muito bem dos pneus, né? Porque o Norris, ele largou com o pneu duro, né? Ele vinha lá de trás, então foi uma estratégia diferente. E o Leclerc não, ele estava com pneus médios, então ele esticou o stint o máximo com pneus médios, que era o mesmo do Piastri, do Verstappen, do Russell, que estava ali na frente dele. E ele esticou. E interessante foi que quando ele estava, mesmo com pneus velhos, ele estava fazendo ótimos tempos de volta. Isso que foi interessante. Então, muito provavelmente, ele, nas primeiras voltas, ele deu uma aliviada, deixou o Russell ficar uma distância que ele não ficasse atrás do ar sujo do George, né? E quando teve ar limpo, andou muito bem. O Charles está fazendo uma temporada muito interessante, né? E da mesma forma que o Verstappen está carregando a Red Bull nas costas, a gente já pode dizer que o Leclerc também está levando a Ferrari nas costas. E que, infelizmente, até ele está chegando aqui ao primeiro sexto do campeonato, né? Estamos na 5ª etapa de 24. O Hamilton, tirando aquela sprint na China, não disse que veio. Infelizmente, isso é um fato, né? E ele mesmo fala que o problema não é o carro, sou eu. O carro que chega em terceiro, ele chegou quase 30 segundos atrás do Leclerc, em nenhum momento ele andou bem. E só falando também um pouquinho da Red Bull, eu estava olhando aqui, Lucas, a Red Bull depende tanto do Verstappen, está tanto só um piloto, que eu estava vendo aqui no Mundial de Construtores, a Red Bull ainda está à frente da Ferrari, mas por 11 pontos. Só que tem um detalhe, a Ferrari teve uma desclassificação dupla na China.
Quer dizer, depende de 98% dos pontos da Red Bull são do Verstappen, né? É incrível como a Red Bull tem uma Verstappen independência gigantesca. Mas voltando então, vamos aproveitar o gancho, João, e já colocar aqui parcialmente os dois campeonatos, né? A gente tem um Piastri na primeira colocação com 99 pontos, 10 a mais que o Lando Norris, que perde essa posição. Verstappen em terceiro com 87, ou seja, só 2 pontinhos do Lando Norris. Quarta colocação para um George Russell, que é o próprio exemplo da solidez, né? Todas as corridas ele ficou no top 5. Essa também foi. A gente já vai falar também sobre o Russell, tá? E o Leclerc vindo na quinta colocação com 47 pontos, ou seja, bem mais distante. E entre os construtores, claro, a McLaren tem uma grande vantagem, 188 pontos contra 111 da Mercedes. E a Mercedes fica muito claro que ela está em segundo lugar, justamente por causa da consistência do George Russell e do próprio Kimi Antonelli. Quando a gente for falar de Mercedes, a gente tem que falar sobre isso também, porque isso é um assunto que a gente já tratou aqui nos nossos programas. A Mercedes no ano passado era muito inconsistente, tinha corridas que ela tinha carro para disputar, vitórias, e tinha outros que era nitidamente a quarta força, bem atrás do que seria Red Bull, Ferrari e McLaren, tá? Não necessariamente nessa ordem. E aí você tem o Max Verstappen Racing, que é a Red Bull, na terceira colocação com 89 pontos, sendo que desses 89, 87 são do Verstappen. Tá? E a Ferrari lá atrás, como você mesmo destacou, João, 78 pontos por causa daquela dupla desqualificação na China, e que foi mais bizarra ainda porque foi por motivos diferentes entre um carro e outro. Mas antes de falar de Mercedes, é necessário falar sobre Lewis Hamilton. E a gente começa a se perguntar o que está dando de errado. E uma das pistas que eu tenho são as próprias declarações do Hamilton, muito derrotista, muito como se ele, ao mesmo tempo em que ele aponta que o problema é ele, porque afinal de contas o Leclerc está conseguindo performar com o carro, você não consegue enxergar uma atitude positiva. E mais, tá todo mundo dando tempo para o Hamilton e ele está se sentindo mais pressionado do que a gente vê pressão em volta dele. Eu tipo, não, tem a cobrança da torcida, a cobrança da Ferrari, e etc. Queria que vocês vamos falar um pouco de Lewis Hamilton, porque e esse é um assunto que a gente já tratou aqui também. No papel, o senhor dos números da Fórmula 1, piloto com o maior cartel de todos os tempos, se juntando com a equipe mais tradicional de todos os tempos e que tem a maior torcida, e que tem torcida, os tifosi, Lewis Hamilton e Ferrari. O que está acontecendo, gente? Eu posso levantar aqui o dedo para falar que porque eu tenho uma teoria aqui, né, sobre o Lewis Hamilton, né? Na corrida de hoje, quando o Hamilton estava com pneus, ainda estava por parar, e o Piastri e o Verstappen já tinham parado, foi muito nítido para mim que o Piastri e o Lewis praticamente passa, e com o Max, ele meio que ele passou praticamente uma volta na frente do Max. O Max, ele encostou nele na chicane da Discord, na primeira curva, ele só foi passar no hairpin da última, na curva 27, passou 26 curvas atrás do... Eu tenho para mim que aquela decisão de 21 foi um turning point muito grande na carreira do Lewis Hamilton. Ele ficou com aquilo ali, que olha, eu vou usar uma palavra que o ídolo dele, o Ayrton Senna, usou, né? Eu fui roubado pelo sistema. Então eu tenho essa sensação que aquela decisão de 21 ainda ecoa na cabeça do Hamilton a ponto de ele não precisava brigar com o Verstappen, ele não precisava segurar, ele não segurou o Piastri, mas quando ele viu que quem estava atrás dele era o Verstappen, eu vou segurar aqui, vou forçar mais, e não adiantou de nada, o Verstappen passou de qualquer maneira. Então eu tenho para mim que a gente já falou várias vezes da mentalidade do Hamilton, que ele tem problemas
de motivação, de conseguir motivação, ele mesmo se motivar, eu tenho essa teoria que a decisão de 21 para ele, se ele fosse campeão, ele ia se tornar o maior campeão da história. O Lucas falou muito bem, o senhor dos números da Fórmula 1, ele ficar com 8 títulos isolados, né? E mas aquela perda do campeonato, da forma como foi, acho que aquilo ali o Hamilton ainda não superou, e talvez ele foi para a Ferrari para ver se não, se eu indo para a Ferrari eu dou um reset e volto a performar. Só que é aquela história, como eu até falei brincando no vídeo passado, nós 3 passamos dos 40, então nós sabemos que quando a gente chega nos 40, para a gente conseguir aprender algo novo, não é quando a gente tinha 20 anos, não é a mesma coisa. Então o Hamilton estava, por exemplo, no motor Mercedes desde 2007. Ele nunca usou outro motor sem ser Mercedes na Fórmula 1. Então ele vai para a Ferrari e um motor diferente, o carro diferente, até o volante, os botões do volante são diferentes. Então a forma como ele trata o engenheiro. Então tudo isso, ao invés de ser benéfico para o Hamilton, essa mudança, ele ter saído da Mercedes, que estava lá há 12, 13 anos, e vir para a Ferrari, não, vou deixar 21 para trás, agora vou até mudar de equipe, não tomar na Mercedes, vou para a Ferrari. Com todas essas mudanças que ele teve que reaprender, piorou ainda mais a situação. Então, isso ecoa ainda, e tem essa mentalidade dele de, dia, ouvido do azar, meu mundo acabou, que ele não consegue se impor. Ele não consegue. Agora, por exemplo, na China, quando ele conseguiu aquela pole na pole da sprint, tem até um nomezinho, SQ1, SQ2, SQ3, ele conseguiu aquela pole, ele deu um show, ele foi muito bem. Quer dizer, ele é capaz de fazer, como o Luca Giavone gosta muito de dizer, o maior rival do Lewis Hamilton é o Lewis Hamilton. Então, basicamente é isso. Em 2021, aquele Lewis Hamilton continua sendo o rival do Lewis Hamilton em 2025. Ecoando na cabeça dele, né? Sim. Eu acho que não é nem só a derrota em 21, mas é surgir alguém que historicamente se coloca à altura dele, alguém que o desafia historicamente, né? Acho que muita gente no peso histórico, talvez numa avaliação total, talvez colocasse hoje em dia Max Verstappen em cima dele como piloto, né? Não nos números, mas é um debate que está em aberto. O Max pode pleitear esse tipo de posicionamento histórico acima do Hamilton, né? Então, isso, claro, que gera um incômodo, mas assim, a gente viu Ayrton Senna em 94, eu não quero ficar falando de passado, ainda mais falando do Ayrton sempre, mas assim, a carreira dele é muito bem pontuada em fases, né? E você olhava, parecia que não era mais a Fórmula 1 dele, sabe? Não era mais era a Fórmula 1 do Schumacher. A Fórmula 1 de 94, com reabastecimento, stints curtos, 3 jogos de pneu por corrida, 4 jogos de pneu por corrida, tanque vazio, com ritmo de classificação o tempo todo. Não era mais a Fórmula 1 dele, não era mais o momento dele, era um estranho ali. E a sensação que eu tenho, de certa forma, é que quando mudou o regulamento de 21 para 22, veio esse carro semi-asa, que a Mercedes errou muito em projetos, mas não era mais a Fórmula 1 do Hamilton. Porque ele não vai cair desempenho de 21 para 22, assim, no estalo. Desaprendeu a pilotar. Eu sinto só que não é mais a Fórmula 1 dele, ele já não tem mais... ele talvez tenha a condição de andar rápido, como sempre andou, mas é o que o João falou, você tem que, nessa altura da sua vida, aprender uma forma diferente de pilotar, é diferente de você aprender uma forma diferente de pilotar aos 20 anos. A gente viu muito isso com o Valentino Rossi. O Valentino Rossi foi continuando a carreira até murchar. E, não é que ele desaprendeu a pilotar, ele começou pilotando 500 centímetros cúbicos 2 tempos, motos extremamente leves, com reação muito mais nervosa, e ele foi se adaptando toda hora se adaptando ao novo regulamento, toda hora se adaptando ao novo regulamento, mas chega uma hora que já não é mais o teu mundo, cara. Já não é mais sabe, você já não tem mais, aquilo já não é mais para os teus instintos. O Hamilton, como o João bem colocou, a vida inteira ele foi um piloto Mercedes, mesmo quando estava na McLaren, e ele não usava freio motor, por exemplo, e agora está tendo que usar freio motor pra caramba no Ferrari. A Ferrari, não sei se ainda faz isso, mas até pouco tempo atrás ela ainda usava uma multiplicação diferente no volante do que as outras equipes. Então,
você às vezes tem que se reconfigurar e se recalibrar por quanto você vira de volante, em termos filosóficos isso, tá? Era um padrão deles. O Rubinho se atrapalhou muito com isso quando foi para lá em 2000, até se adaptar. O Massa, a mesma coisa. Então, assim, o talento dele é inquestionável, a rapidez dele é inquestionável. Só que você aprender uma coisa nova aos 40 anos, como o João colocou muito bem, uma coisa é uma continuidade. Você tá num tipo de carro parecido, você vai continuar fazendo a mesma coisa, não vai piorar de um ano para o outro tão sensivelmente. Agora, outra coisa você tem que reaprender. Eu só ia falar uma coisa quando você estava falando das pontuações e tudo mais, eu até peço desculpa por ter entrado no meio, é que se o Marcelo Pilato estivesse aqui com a gente, né, nosso companheiro de GP Total, que gosta muito de analogias, assim, o George Russell, ele me lembra muito o Hélio De Angelis. Ele tem me lembrado muito o Hélio De Angelis. Um piloto que não é tão rápido, não é tão forte, brilhante, mas assim, briga lá no topo na tabela de pontuação no final do ano. Eu até queria consultar o Marcelo se ele concorda que o George Russell seria o Hélio De Angelis da nova geração, torcendo aqui para que o destino dele seja totalmente diferente, mas me faz lembrar isso. E a verdade, só para encerrar o assunto Hamilton, nunca um companheiro de equipe fez com ele o que o Leclerc está fazendo. Ele teve anos que ele perdeu pro Rosberg, perdeu pro Button, perdeu o próprio Russell, mas assim, disputas próximas e geralmente os desempenhos mais brilhantes eram dele. Contra o Button ele perdeu em pontuação, mas sempre o mais brilhante era ele. Com o Rosberg, mesma coisa. E a mesma coisa com o Russell também. O Russell fez grandes corridas, mas geralmente os desempenhos mais vistosos, cada vez mais raros, mas mais vistosos, eram do Hamilton. E com o Leclerc, não. Ele está tomando uma piada do Leclerc. Aliás, eu continuo insistindo que no meu entendimento que o Leclerc é melhor do que os números, muito melhor do que os números dizem. Pelo que ele fez com o Vettel e agora está fazendo com o Hamilton. Eu sinto que o Leclerc, no contexto certo, era um piloto que podia ter números que nos fariam olhar para ele de maneira diferente. Ele está evoluindo, né, Márcio? E o Leclerc é um piloto que você vê que está evoluindo. Ele falou aqui, ele era um piloto rapidíssimo. Agora você vê que ele está conseguindo fazer estratégia, conservar o pneu. Ele está evoluindo. E assim, isso mexe com a cabeça do Hamilton. Né? Com certeza mexe, porque ele sente que está arranhando a própria reputação, inevitavelmente. Nada vai apagar tudo que ele já fez. Mas a corrida mais importante do piloto é sempre a última, né? Então ele está arranhando e está numa posição desconfortável de ter que, você antes de ficar explicando vitória, você começa a ter que explicar por que está tomando, né? Acho que tomou 30 segundos hoje, quase 30 segundos hoje. Pois em 50 voltas. Sem safety car, então se você colocar isso mais de meio segundo por volta. É muita coisa. No Bahrein, a gente não chegou a ver, mas no Bahrein provavelmente o desenvolvimento da prova, sem aquele safety car maroto, provavelmente também o Leclerc também teria chegado muito bem ao fim daquela prova. O Hamilton também estava bem, mas o Leclerc estava numa situação melhor ainda. Então, enfim, o Hamilton, é claro que ele não tem mais nada a provar, a não ser ele mesmo. E eu não duvido que ele fosse capaz de ser rápido e até de enfrentar o Verstappen em algumas condições, porque a motivação que ele encontra geralmente enfrentando o Verstappen, né, quem o motiva de fato, mas ele está num contexto que não é o dele e ele está tendo que se reinventar, reaprender um monte de coisa aí contra, você imagina, desde 2007 na Fórmula 1, agora você tem que aprender a usar freio motor, é totalmente fora do... Né, você vai contra tudo que você já automatizou, né? Vai lá, João. Só uma perguntinha para vocês dois aqui. Eu já tenho a minha resposta. Vocês acham que o Hamilton ainda está na Fórmula 1 para provar que pode bater o Max Verstappen? Eu acho que sim. O que vocês acham, Márcio, Lucas? Vocês concordam com isso? A motivação principal dele, com certeza, é essa. Com certeza ele não gosta do Max. Ainda é de 21, né? E ele, com certeza, inevitavelmente, ele olha para o Max e fala, mas você faz com os outros, eu quero ver fazer comigo, se tiver uma situação parecida de novo. Não tenha dúvida de que ele tem essa ideia de que gostaria de ter uma revanche, gostaria de ter um enfrentamento com o Max de novo. Com certeza, o que motivou ele
em 2021 daquela maneira foi enfrentar alguém que estava querendo substituí-lo, que dominava todo o restante do grid, né? Mas a questão é que eu não vejo essa possibilidade mais, não vejo mesmo, porque ele teria que estar numa situação muito confortável, uma situação que fosse muito favorável a tudo que ele já cristalizou, aos instintos dele, enfim, eu não vejo essa possibilidade mais. Se ele tem que aprender, mesmo que tenha um carro rápido, mas um carro que ele tem que aprender muito, que tem que enfim, se adaptar muito. A gente viu isso com o Rossi, né? Todo mundo sabe o potencial do Rossi, todo mundo sabe o tamanho do talento do Rossi, mas no final, com uma MotoGP que foi evoluindo para premiar pilotos mais leves, o pneu foi evoluindo para premiar pilotos mais leves, inclinar mais nas curvas. A forma de pilotar cada vez tem aerodinâmica que entrou, inclinação, muito mais velocidade em reta e frenagem, curva com menos velocidade, depois daquela aceleração brutal de novo. Ao passo que na época das 500 era muita velocidade de curva, muita agilidade. Você vai se adaptando até certo ponto, né? Chega uma hora que a experiência começa a jogar contra você, porque você tem que lutar contra a sua experiência. E aí a experiência toda vira um handicap, né? Em vez de virar uma vantagem, vira um handicap. Eu acho que é o que está acontecendo com o Lewis nesse momento. Eu tenho para mim que o Lewis 2021 é uma coisa mal resolvida na cabeça dele. Mas aí você pega uma Mercedes que errou sucessivamente em seus projetos 22, 23, 24 e o tempo passa, né? E aí o Hamilton vê essa possibilidade de um novo fôlego indo para a Ferrari. Né? Ele chegar à conclusão que foi assim, olha, aqui na Mercedes eu já não vou conseguir fazer mais nada. E, claro, junta com isso a vontade da Ferrari de ter um piloto do cartel do Hamilton, só que não deu encaixe, tá? Pelos motivos que a gente já discutiu aqui, e não teve esse encaixe natural, por exemplo, um Marc Marquez agora na Ducati de fábrica, que foi uma coisa assombrosa, o quanto caiu com uma luva. Existem situações em que um determinado atleta jogador de futebol, se encaixa perfeitamente no time, vai jogar ali numa posição super certa, ou então um piloto vai para uma determinada equipe, também tem um encaixe perfeito, ele vai lá e performa, vai ser rápido, competitivo e consistente logo de cara. Não é o que está acontecendo com o Hamilton agora. Tá? E sabe aquela coisa de assim, olha, ele gastou depois do 2021, que para mim é muito claro, é um assunto não resolvido na cabeça dele. Ele passa 3 anos em Mercedes, sem conseguir avançar nesses planos que ele tem de aumentar o seu cartel, de expandir os seus recordes, de ser o campeão absoluto, né? Porque ele divide o número de títulos com o Michael Schumacher. E agora ele vai para a Ferrari e vê que não vai dar certo esse ambicioso plano dele. Isso pegou o Hamilton. Para mim, pegou o Hamilton. E a gente vê isso que assim, jornalismo declaratório. Agora vou falar um pouco de jornalismo. O jornalismo declaratório costuma ser muito raso. Costumam ser sempre as respostas de sempre, uma coisa muito padronizada, uma coisa muito hermética. A gente não consegue extrair muita coisa do declaratório. E aí, no caso da Fórmula 1, dos pilotos e dos dirigentes, enfim. Só que no jornalismo declaratório também tem o não verbal. Você vê o estado mental do piloto. E o Hamilton, por mais que ele tente dar respostas polidas e dizer que ele está trabalhando para melhorar a sua performance na Ferrari e tudo mais, a gente consegue ver o abatimento dele. Ele fala assim, caramba, fui para a Ferrari e nada está dando certo. O que eu faço agora? Estou tomando um cacete do Leclerc. Ele consegue performar, eu não consigo.
E no meio disso tudo tem uma coisa que parece que fica cada vez mais inexplicável, que é a sprint que o Hamilton venceu, sabe? Ao mesmo tempo, e aí, João, tem muito a ver com a tua pergunta, hoje, né, parafraseando o Tropa de Elite, o inimigo agora é outro, que é a McLaren que está na crista da onda. E eu não sei se isso também mexe com a cabeça do Hamilton, no sentido de, não é o Verstappen agora que eu tenho que superar, é o Norris ou é o Piastri, sabe? Esse Piastri tem idade para ser meu filho, enfim. Sim. A cabeça do Hamilton fica mais complexa ainda, o jogo fica mais complexo na cabeça do Hamilton. Principalmente porque, sim, eu tenho para mim, estou reiterando, 2021 ainda é uma coisa mal resolvida na cabeça dele. Só que ele ainda não teve a força necessária, nem o equipamento necessário para que ele tivesse paz, pelo menos nisso que está em aberto ainda na cabeça dele. Eu acho que o máximo que eu consigo pensar a respeito desse tema é isso. Eu já vejo rapidamente, para continuar nossa pauta, eu ainda vejo que, como você falou, Lucas, 2021 ainda ecoa na cabeça dele, e ele ainda enxerga o Max Verstappen como o maior rival dele, por mais que o Oscar Piastri, o Lando Norris, seja os pilotos, os dois líderes do campeonato, o Marco Leclerc tenha dando uma piaba nele, ele ainda enxerga o Max Verstappen como o grande rival, e talvez a motivação dele em continuar na Fórmula 1, tem para a Ferrari e tal, chegar o momento de enfrentar o Max novamente e reescrever aquela história de 2021. Então, assim, você está só, que é uma pergunta aqui bem especulativa, mas eu acho que dentro das motivações, basicamente essa. E só encerrando, você falou nessa parte de, assim, atrás das respostas, também tem outras respostas, mas também tem a linguagem corporal. Tem uma cena de sábado que foi muito interessante, que depois do Q3 os pilotos vão se pesar e vão ver e vão ver os seus tempos, né? E tem uma cena que o Hamilton tá olhando para os tempos do Q3, com as mãos assim nas cadeiras, balançando a cabeça, tipo, sabe? Aquilo também, a linguagem corporal daquela cena também foi muito forte de como está o Hamilton nesses primeiros meses de Ferrari. A comparação, na verdade, teria que ser com Carlos Sainz, né? E ele está andando muito menos que o Carlos Sainz fez em anos anteriores, quando dividiu a equipe com o Leclerc, né? Ele está abaixo do Carlos Sainz. Sim. Né? Avançando aqui na pauta, a gente já falou um pouco sobre Mercedes e os seus pilotos muito discretos, mas que estão fazendo um ótimo trabalho, né? A gente falou bastante do Russell, mas assim, o Kimi Antonelli, mais uma vez, fazendo uma corrida sólida, claro que chegou atrás do Russell, ele ainda não está na mesma velocidade, mas a gente tem que lembrar que é um cara com pouquíssima quilometragem, é um novato, mas que está saindo muito bem. 18 anos apenas, também é algo bem... a Mercedes, ela é vice-líder do Mundial de Construtores muito na consistência dos seus pilotos. A gente já falou muito aqui do Russell, né? Você seria um Hélio de antes do século XXI. O Antonelli, ele está começando... Você percebe que há um potencial maior de fazer algo mais no Antonelli, né, do que no Russell. O Antonelli está... A gente está falando aqui de várias Fórmula 1, e a gente vive uma Fórmula 1 que você não testa. Então, o Antonelli, na primeira vez que ele andou no Fórmula 1, assim, para todo mundo ver, que foi no treino livre do Grande Prêmio da Itália, ele deu uma piaba lá a gente falando aqui, deu uma piaba na parabólica. Ele vinha muito rápido. Ele vinha rápido naquele momento. Ele vinha, se não me engano, ele vinha até para fazer o melhor tempo. Ele passou reto, bateu até o carro do Russell, e de lá para cá você vê que ele deu um passo atrás e não, vou me construindo, não de cima para baixo, como fizeram vários pilotos, como até o próprio Max faz,
Ele vai começar de baixo para cima, não, vou crescendo, aos poucos vai se construindo, né? Só que, se antigamente tinha uns testes para fazer isso, nós tem que fazer durante as corridas, durante os treinos livres, classificação. Então o Antonelli está crescendo, se construindo durante as corridas, né? Ele faz corridas interessantes, o Antonelli, mas talvez limitado ainda por uma confiança que ele está construindo. Então, talvez por isso, né, que esse final de semana a gente falou muito se Verstappen vai ou não, e falou muito aí para Mercedes, mas muita gente comentou, olha, Mercedes está com 2 bons pilotos, o Russell entregando resultado, ele foi quinto colocado hoje, também na pior corrida da Mercedes em 2025, mas chegou em quinto lugar, e o Antonelli está se construindo, 18 anos, quinta corrida, é um cara que tem um potencial absurdo. Vamos ver se vai entregar, né, na frente, não seja um Jarno Trulli da vida. Eu acho que você matou a charada, assim, ele escolheu o tipo de curva de aprendizado que vai desenvolver. É muito tentador você chegar na Fórmula 1 com o hype que ele chegou e querer se consagrar logo de início e tudo mais. E alguém provavelmente chegou no ouvido dele, ou ele próprio concluiu que a posição dele dá a ele alguma gordura para fazer um ano de aprendizado, né, para fazer um ano em que ele entregue uma pontuação decente, que ele faça corridas sólidas e próximo do Russell, sem fazer todo mundo acreditar que ele é pior que o Russell. Quer dizer, na verdade ele está cumprindo um ano de aprendizado e me parece uma estratégia muito boa, porque isso não vai pesar contra ele no futuro. O fato de ele estar fazendo uma campanha próxima ali, e eventualmente em algum momento andar mais rápido, para a segunda metade da temporada, se começar a superar o Russell em algumas oportunidades, vai ser um saldo positivo para ele, né? Então ele está ficando cada vez mais à vontade com a Fórmula 1, né? Isso para ele é o que melhor pode acontecer. Potencial ele tem muito. Se ele começa a se sentir mais à vontade para cada vez, e como você falou, construindo a confiança e chegando mais próximo do limite dele próprio, é o ideal. Ele consolida uma reputação de que erra pouco, de que bate pouco, de que anda rápido, e com o tempo vai subindo o sarrafo, né? Do contrário, esses carros são muito traiçoeiros. A Mercedes não está longe de ser o carro mais traiçoeiro do grid, é um carro mais amigável, mas a fórmula atual é uma fórmula traiçoeira, uma fórmula que você não vê uma derrapagem controlada, mas o carro não, ou o carro está num trilho ou está no muro, né? Ele não avisa muito, né? Não dá muito aviso de que vai sair. Não. A aderência, o pneu entra em atrito dinâmico e vai embora, não tem essa, né? Então você tem que ir construindo essa confiança, tem que saber até onde você pode ir, e acho que ele está fazendo muito bem. Claro que ele entrou na Fórmula 1 numa situação muito diferente da do Bortoleto, a gente vai falar do Bortoleto depois, que você às vezes pode estar andando bem, mas está andando entre os últimos lá, e vai perdendo confiança, É um ciclo difícil de quebrar, e quem está fora muitas vezes não tem a noção do que está acontecendo, do quão difícil é quebrar essa situação, do quanto frita-se pilotos bons por causa disso, né, de você esperar um resultado real e não compreender que muitas vezes o carro é traiçoeiro, o carro te surpreende, o carro vai minando tua confiança. E eu acho que o Kimi Antonelli está muito bem nesse sentido, e eu espero que, a gente também vai falar do Gabriel ainda, mas espero que haja paciência com ele, porque são contextos muito diferentes para você estrear na Fórmula 1. Sim. A lembrar que o Kimi Antonelli está na frente do Lewis Hamilton na tabela de pontos, está 38-31 para o italiano. E, João, só complementando aqui, antes da gente passar e falar sobre o Williams, você falou sobre aquele momento do Hamilton vendo a tabela de pontos. Eu consegui a foto aqui, está no destaque agora. É a linguagem não verbal. A expressão corporal, diz muito do que é o momento hoje do Hamilton, e a gente só fica na expectativa de saber como é que vai ser o restante da temporada dele, se ele vai ter força para se reinventar. É curioso que tem um reflexo dele no monitor, né? Você vê o reflexo dele.
Dá para dizer, se fosse legendar, que assim, ele tá olhando pro abismo, o abismo tá olhando de volta, né? Parece. Tá aqui, ó. Dá parece, pra ver bem parece. o reflexo Olha, o abismo tá olhando de volta para ele. Basicamente, a linguagem corporal dessa foto é muito forte. Eu acho muito forte. O Hamilton tá, tipo, com a mão na cadeira ali, tipo, o que eu vou dizer? O que eu vou fazer? Cadê o Bono? Cadê o Toto? Não tô mais lá ao lado dele. Então... Pois é, ainda dentro da zona de classificação, tivemos a melhor corrida da Williams na temporada 2025. Tá, dupla pontuação aí para Carlos Sainz em sua melhor corrida e um pouquinho à frente do Alex Albon, eles que correram praticamente em formação e que fizeram com que a Williams subisse um pouco aí na tabela de pontos. Você perguntou cadê o Toto? Eu estou pensando aqui. Pois é, na verdade eu pensei em Mágico de Oz, o cachorrinho. O cachorro grava pelo Renato em Kansas Anymore. É isso aí. A episódio do Luiz é essa. Not in Kansas Anymore. Por aí mesmo. Agora, só o destaque dessa coisa da Williams foi bem interessante, que a gente fala tanto em jogo de equipe, né? E foi bem interessante como a Williams jogou muito bem com seus dois pilotos, porque o Sainz ele estava com uma boa diferença para o Albon, só que o Rajah, que foi um dos últimos pilotos a fazer seu pit stop, ele saiu dos boxes em 10º, logo atrás do Albon. Quer dizer, então a tendência é que ele chegasse rápido, ultrapassasse. O que a Williams fez? Pediu para o Sainz tirar o pé, deu DRS para o Albon, e os dois andaram em formação até o final da corrida, mantendo suas posições até o final, não dando chance ao Rajah. Achei bem interessante, é uma coisa bem inteligente. O Sainz já fez isso, se não me engano, em Singapura 2022 ou 2023, acho que foi 2023, né? Acho que foi a única derrota da Red Bull. Ele fez uma corrida assim de ficar dando o DRS para o Leclerc, vai poder se defender do Russell, se não me engano. Então foi uma coisa bem, assim, um jogo de equipe inteligente, não é simplesmente, me troca de posição, não, vamos correr junto aqui e a gente vai conseguir bons pontos para a equipe. Foi justamente o que o Williams fez, né? E rapidinho, o Rajah acho que é uma das surpresas desse ano, né? Marcou um ponto, a gente falou em piaba, né? Dando uma piaba no Lawson. O Lawson, acho que o futuro dele no programa Red Bull não é dos mais luminosos, mas é um bom trabalho do Rajah. E ótimo trabalho da Williams na sua correndo em formação, muito inteligente. O Sainz, ele é um piloto muito inteligente. Eu acho que daqui a alguns anos, quando ele se aposentar, acho que ele seria um ótimo engenheiro de corrida, aquele cara de ficar ao lado do piloto, ser coach de piloto. Ele é um cara que tem uma visão geral da corrida muito interessante. É teórico, tanto né? de 8º, 9º e 10º. Não, só um instantinho. Márcio, tem alguma coisa a acrescentar? Não, só a gente ficar atento, porque a Williams, ela está tendo problema no meu entendimento com o consumo de pneus. Os pilotos são bons manejadores de pneus, mas o carro, no meu entendimento, é um carro que consome muito pneu. Isso tem sido um desafio para eles, que tem, de certa forma, penalizado um pouco a equipe em ritmo de prova. É uma coisa que vale a pena a gente ficar atento para frente. Velocidade, o carro tem, né? Nitidamente é um carro que tem velocidade, mas para ritmo de prova, para stints longos, ele parece um desafio para os pilotos. São bons pilotos em termos de manejar pneus, mas aparentemente está sendo um problema para a equipe. O próprio Sainz falou após o Grande Prêmio do Bahrein, que ele até abandonou, que o grande erro que ele cometeu foi ter querido brigar com carros que tinham um ritmo muito melhor do que o dele e acabou com os pneus. Quando ele brigou com o Tsunoda, até bateu. Então ele, poxa, eu tô brigando com um carro que é muito melhor do que o meu e só o que eu ganhei foi acabar com meus pneus. Então a projeto de evolução, né, o programa de evolução do Sainz, ele se ligou que pneus é algo bem precioso, né, para eles. Ele não tinha esse problema na Ferrari, né? Eu podia estar andando no ritmo mais forte que o pneu. Teve períodos da Ferrari, mas a Ferrari evoluiu nesse sentido, melhorou bastante. E agora ele voltou para uma realidade em que
Você muitas vezes, até acho que aconteceu isso com o Gabriel também, quando ele fez o pit stop muito cedo, né, no safety car logo no início ali, você fica numa de, bom, tem que administrar esse pneu, você tem condição de andar mais rápido, mas você não sabe se ele vai, como é que ele vai se comportar no final da prova, então você fica andando muito abaixo do limite no início, sem saber se depois, às vezes pode acontecer você chegar no final da prova e ter margem de borracha ainda que você podia ter usado a mais. O ideal é sempre você conseguir esticar o desempenho até para chegar no limite, né? Como o Colin Chapman falava de o carro desmontado depois da bandeirada, né? O carro quebrado depois da bandeirada. É o ideal, você chegar com um pneu que está entregando a última volta rápida dele na última volta, né? Não ter margem para depois. Mas como é que você vai fazer isso se você vai ter que fazer 47 voltas com o pneu? Você não tem condição de você falar, não, eu vou bancar, eu vou andar rápido aqui do início, aí daqui a pouco tem que fazer uma parada a mais, ou então tem que se arrastar no final. É o que acaba acontecendo. O piloto começa mesma coisa da confiança, começa a andar um pouco abaixo, porque não sabe como é que o comportamento do pneu vai ser no final do stint, né? Fora da zona de pontuação, o primeiro a chegar fora da zona foi Fernando Alonso e a Aston Martin. A outra Aston Martin de Lance Stroll que, aliás, bateu um recorde, o João pode falar bem do recorde que Lance Stroll bateu neste fim de semana, e vem aquela imagem, né, você está viajando com uma criança, e a criança pergunta de 5 em 5 minutos se já chegou no local que você está indo, né, viaja para a praia, para as montanhas, vai pegar um avião, Quixadá, fronteira. E a criança fica perguntando de 5 em 5 minutos, já chegou? Já chegou? Já chegamos. E isso está muito claro na nossa cabeça, dessa pergunta sendo feita pela Aston Martin de 2026 já chegou? 2026 já chegou? Vou falar um pouquinho aqui de Aston Martin, os não pontuadores, depois a gente encerra com o Bortoleto, mas vamos de Aston Martin primeiro, que aliás já durante a semana surgiu a notícia de que Adrian Newey, nosso druida favorito, não está trabalhando no carro 2025. Ou seja, a estrutura toda já foi, assim, já jogou a toalha, tá? E ele está 100% focado no carro de 2026, que vai ter o novo regulamento e que vai, claro, exigir toda a atenção do projetista. Hoje se é domingo de Páscoa, né? Acho que talvez a Aston Martin queria que fosse, no lugar de chegar o coelhinho da Páscoa, chegasse o Papai Noel, né? Para chegar logo no final do ano e vira para 26. Pula do coelhinho da Páscoa, vai pro Papai Noel logo de uma vez. Chegasse o Papai Noel, para eles era um mais jogo, né? Então a equipe que tá. A gente vai falar um pouquinho do Bortoleto, né? Que a equipe dele também tá num compasso de espera, né? Para virar Audi, né? E a Aston Martin está nessa situação de a Newey já está, não vou nem pegar nesse carro, se virem. O problema é que tem 19 corridas, né? E quanto ao recorde do Lance Stroll, eu até fiz uma brincadeira interna aqui, né? Que eu fico imaginando aqueles aspones, né? Que ficam lá conversando com o Lawrence Stroll. Lawrence, você está certo, invista na sua equipe. O Lance, ele é um cara, ele vai fazer história na Fórmula 1, ele vai bater recordes, né? E nesse sábado, o Lance Stroll fez história na Fórmula 1. Ele é o piloto que mais ficou no Q1 na história da Fórmula 1 desde 2006, que tem o formato Q1, Q2, Q3, e o Lance Stroll quebrou esse recorde, né? Ele é o piloto com mais desclassificação no Q1. E, por sinal, o Lance ele parece ser um cara assim, ele vive em Nárnia, né? Porque perguntaram para ele, foi questionar ele, né, sobre isso, e ele parece que não gostou muito, né? Ele falou, olha, coloquem a dupla da McLaren 10 anos na Sauber, que eles também vão bater meu recorde. Assim, cara, é um negócio assim totalmente sem noção da resposta dessa, porque, primeiro, eles meio que desmerecem os pilotos da Sauber, tem um Bortoleto Hülkenberg lá, e, tipo, desmerece a equipe, cara, sabe, é uma resposta muito sem noção. Então, a Aston Martin tá ali por causa do Lance Stroll, mas o Lance Stroll não merece estar ali, então fica nessa situação.
Uma coisa que eu gosto de falar, Aston Martin, o problema da Aston Martin vai ser um cara ter peito e dizer pro Lawrence, o problema da equipe é o seu filho. Quando chegar um cara ter peito para falar isso, vai ficar nessa... por isso que eu tenho sério, honestamente, eu tenho muito... brincadeiras à parte, eu tenho muito receio como é que vai ser esses primeiros anos com o Adrian Newey, né? Porque o Adrian Newey, ele pode chegar, o Adrian Newey, na forma que ele é um cara que constrói ótimos carros, ele quer ótimos pilotos lá nos seus carros. Então ele construir um carro para o Lance Stroll, poxa vida, é de lascar o cano. Ele pode se desmotivar. O Adrian Newey já falou várias vezes de sair da Fórmula 1. Aí ele constrói um super carro e entrega para o Lance Stroll, entregar, é meio que, como eu gosto de falar, né? É meio que mostrar a igreja de Notre Dame com um jumento, né? Mas não vai adiantar de nada. Então, é a mesma serventia. Então, é basicamente isso, né? A Aston Martin está na compra de espera, como a Sauber está, mas tem 19 corridas pela frente ainda, né? E será que o Alonso vai ter essa paciência? É uma longa temporada. Quando falou que o Edenil está trabalhando só no carro de 2026, é quase como abandonar o navio, né? Os pilotos estão largados à própria sorte e acho que a gente mede mais a equipe pelo desempenho do Lance do que pelo do Alonso. O Alonso está andando bem dentro do possível, né? Tem andado muito mais do que o Stroll esse ano, muito mais, está bem à frente. A gente chegou a ter corridas no início do ano que a gente até falou não está carregando, mas isso mudou nas últimas provas, né? Mudou bastante. Tanto que o Stroll tem pontos e o Alonso não, né? Desculpa interromper, Márcio. Mas o Stroll tem pontos e o Alonso está zerado ainda. É bem interessante essa situação. Desculpa te interromper, tá, Márcio? Não, mas é verdade. Desculpa. As primeiras corridas do ano são sempre possibilidades de uma equipe pequena pontuar, né? Ainda mais quando a gente teve uma prova com chuva na Austrália. Eu lembro que eu falei na época. Falei, acho que o Bortoleto provavelmente perdeu a melhor chance de pontuar dele nessa primeira metade da temporada, pelo menos. Porque depois a evolução da equipe pequena vai ficando paralisada. E no caso da Aston Martin, que tem verba, tem estrutura, mas está totalmente focado em fazer um carro bom para o ano que vem. Então, é como se não tivesse nesse ano, né? O carro tá à deriva, está largado, e vai ficar cada vez mais para trás. Então, o Alonso, por mais que esteja andando, ele não encontrou um ambiente tão favorável quanto o Stroll aproveitou, né? Claro que o Alonso também estava na pista, mas ele bateu lá na Austrália, ele não conseguiu pontuar nas melhores oportunidades ali. Então, regularmente ele vai andar sempre mais, mas nem sempre vai conseguir um espaço ali entre os 10 primeiros. Né? É um carro que uma equipe tem potencial, mas ela começa errado, né? Ela existe por motivos errados, né? Então, vai chegar um momento em que existe um conflito ali. O Lawrence Stroll é um empresário de muito sucesso por ter tomado sempre atitudes racionais, né? Não estou dizendo foram sempre tudo que você faz para poder chegar lá é perfeitamente ético ou não, mas assim são racionais, né? É um jogo no qual que ele soube jogar. E na Fórmula 1 existe um conflito muito grande, porque manter o filho num dos carros não é uma atitude racional, né? É uma atitude emocional e isso em algum momento já vem penalizando a equipe, mas se pensar seriamente numa campanha para título e você ter como segundo piloto Lance Stroll, você já começa com uma competição de atismo, você tá com uma âncora arrastando no fundo da Bahia lá, então. Mas o problema é se o Lawrence achar que o piloto é o Lance. Aí, meu amigo, aí o negócio é complicar mais ainda. Mas assim, a gente falou de Sauber e falou de Aston e quase que teve um contato, né, de contato imediato ali. A Sauber tá tão complicada a situação que é tão várzea, né, que ninguém foi no rádio avisar ao Gabriel que tinha o Alonso ali atrás e ele quase que bate no principal tutor dele, o principal padrinho que ele tem na Fórmula 1. Padrinho, Tá com essa palavra na cabeça também. Quase que ele bate ali, foi por pouco, foi sorte, foi por pouco, muito pouco.
espero que depois eles tenham conversado. O Alonso com certeza vai perceber que foi uma coisa totalmente involuntária. Mas aí teve um segundo episódio, né, que a McLaren foi passar, não lembro agora qual McLaren que era, mas foi passar por ele, e logo atrás de um Stroll, e ele deixou os dois passarem, o Bortoleto, porque também não foi avisado de que tinha que abrir passagem para a McLaren, mas logo depois tinha um rival direto com a posição. O Norris, foi realmente o finalzinho da corrida, realmente foi uma situação... A Sauber, ela também está passando aqui para a Sauber e por consequência o Bortoleto. A Sauber é uma equipe que está em compasso de espera, como a Aston Martin. Agora, ela tem um agravante, que ela vai começar um motor do zero, né, são motores que, pelo que se falam, né, essa vibe, vamos voltar para os V10, muito porque as equipes, as construtoras, né, os fornecedores de motores estão percebendo que esse motor é muito complexo. O interessante foi que ele foi mudado para esse motor atual, para o próximo motor, para ser menos complexo, mas ele está se mostrando mais complexo ainda, nessa parte 50% elétrica, e ninguém sabe direito o que pé está a Audi, vai começar do zero, então vai ser uma situação bem complicada. Ninguém sabe nem que Audi vai ser. Você fala que a Mercedes estaria à frente, mas a Audi teve até uma situação que ela mudou de CEO e, como se falou, será que ela vai continuar nesse projeto da Fórmula 1? O cara não, vamos continuar, mas realmente nessa situação, nesse contexto todo de tarifário que está acontecendo, ninguém sabe, né, como é que vai ser essa história e como a Audi vai continuar. E isso afeta o Bortoleto, sim, Agora falando do Bortoleto. Mais, a Sauber é nitidamente o carro mais nervoso do grid. É o pior carro do grid. E exige mais atenção, mais concentração. É um carro que perdoa muito pouco você tentar explorar limites com o carro. E isso é péssimo para um piloto em formação como é o Bortoleto. Portanto, a questão aqui, e é um reforço daquilo que a gente já vem falando. Vai ser necessário ter paciência com o Bortoleto, porque a curva de aprendizado vai ser ainda mais desafiadora do que ele teve nas categorias menores. Ele ganhou a Fórmula 3 depois de ter um começo até tímido, foi lá e ganhou a Fórmula 3. Fórmula 2 a mesma coisa, as primeiras corridas, os primeiros rounds, não foi um destaque, não estava ali entre os primeiros, para depois, no fim do ano, tá sempre ali entre os 5 primeiros, 3 primeiros, disputando vitória, somando pontos importantes. O Bortoleto já deu mostras na carreira de que ele é capaz dessa curva de aprendizado. Tem no Alonso um padrinho incrível, uma pessoa que vai certamente ensinar todo e qualquer macete que ele precise para andar bem, para ele performar, para ele ter sucesso, mas é uma equipe à deriva. Com o pior carro do grid, e não bastasse ser pior, é o mais nervoso, é o que oferece o pior palco, o pior cenário possível para que você desenvolva a tua pilotagem, para que você ganhe milhagem. E o que o Márcio, que você falou na semana passada, faz muito sentido, que é a questão de você faltar ali a confiança no carro. Você não desenvolver uma relação simbiótica com o carro. E é o que o Bortoleto está passando agora. E é uma coisa que o Nico Hülkenberg, por toda a experiência que ele tem, ele consegue mascarar isso. Mas é um carro extremamente nervoso, é o pior carro do grid, ou seja, é a situação mais desafiadora possível para que o Bortoleto desenvolva a sua curva de aprendizado para a categoria máxima, que é a Fórmula 1. Agora sim, agora vamos falar especificamente do Bortoleto. Ele teve o pior final de semana da carreira dele, da curtíssima carreira dele, né? O quinto final de semana de Fórmula 1 foi o pior, muito porque ele teve vários problemas mecânicos e não participou do segundo treino livre, né? Tem um vazamento de combustível. E depois, no terceiro treino livre, ele teve um problema de motor que ele não chegou a usar os pneus macios, só usou o pneu macio já na classificação. E a gente vai para um circuito que é desafiador, que é perigoso,
Então você tem que construir a sua confiança, né? Apesar de não ser um circuito totalmente novo para o Bortoleto, que ele correu lá no passado, mas com Fórmula 1 já é diria, outro departamento, já é bem diferente. Então o Bortoleto teve muitos problemas, ele ficou bem, acho que foi o primeiro final de semana que ele andou muito atrás do Hülkenberg, ele andou bem atrás do Hülkenberg, né? E hoje ele chegou em último, né? Por sinal, ele foi até ultrapassado pelo Mick Durham, não. O Jack Durham, né? O Mick Durham deve estar pedindo até DNA, né? Verdade, foi Durham. Na linha de chegada, foi. Ele foi ultrapassado na linha de chegada, chegou em último, mas ele andou muito atrás do Hülkenberg, mas como o Márcio falou semana passada, né? Ele era um piloto acostumado a brigar por pódios, vitórias, agora está tentando tá com um carro que é ruim, que talvez esteja afetando um pouco a confiança dele, né? Então, ele vai ter que ter uma boa mentalidade. Falou que mentalidade, quando ele está falando do Hamilton, ele vai ter que ter uma pessoa, um coach, um manager, pode ser até o próprio Alonso falando com ele para, olha, não é assim, vai melhorar, porque é um carro ruim, um carro nervoso, é um carro que, falando que nervoso, extremamente nervoso no mar sujo, né? Ele já teve uma rodada no mar sujo na China, então o Bortoleto, talvez ele precise de uma ajuda externa para ele reconstruir a confiança dele, que ele está falando aqui em reconstruir aqui a confiança, como foi o caso do Antonelli, ele também construir a sua confiança, talvez dando um passo atrás, né, e construindo aos poucos. Ele começou muito forte, né, andando na frente do Hülkenberg e tudo mais, talvez ele tenha que dar um passo atrás e construindo aos poucos, para ele se tornar um piloto mais confiável. Sim, ele teve um final de semana, né, mas como a torcida brasileira, tenha calma também. Ele está no pior carro, tem todo o contexto que a gente já explicou aqui. E você resumiu bem, quer dizer, você ir para essa pista sem referência de Fórmula 1, sem referência do pneu que você vai usar, e ele tem um companheiro de equipe que talvez seja o companheiro de equipe mais forte para esse tipo de circunstância, que é um piloto que não depende de motivação, não tem pretensões maiores, e muita experiência, e entrega sempre bom resultado. Eu sempre admirei o Hülkenberg antes de chegar à Fórmula 1. É verdade que em 2010 o Rubinho foi muito superior, apesar dele ter feito uma pole lá, mas eu sempre tive respeito pelo que ele fez antes, a 1GP, a própria GP2. Onde ele andava, fora da Fórmula 1, ele andava muito rápido, e ele também andou em Le Mans, não foi? Andou em Le Mans também, né? Ele venceu o Le Mans em 2015 de Porsche. Venceu o Le Mans. Pois é. Então, assim, onde ele andou fora da Fórmula 1, sempre foi muito rápido, sempre foi muito forte. E é um piloto que tem experiência, que entrega, e o Bortoleto não está acostumado com isso, né? Ele está acostumado sempre a vencer, e você, de repente, está numa situação que você não confia mais no carro, você começa... sabe que é muito fácil, é muito cômodo as equipes dizer que o problema está no piloto, mas ele é melhor do que isso. O Bortoleto é melhor do que está sendo. Só que você começa a perder a confiança no carro. O carro te surpreende negativamente sem aviso. Você pensa, pô, eu não posso... Tem curva, tem hora que eu faço nessa velocidade aqui, tem hora que eu não faço. Se tem turbulência, o carro não faz. Então você começa a não saber qual é o limite mais. Você fica perdido, né, cara? E a pressão vai cada vez ficando maior. Você sabe da instabilidade. O caso da Audi, a gente não sabe que Audi é essa que vai assumir, porque existe até perspectiva, até possibilidade de venda da Audi para grupos fora da Alemanha. Então a gente não sabe como vai ser esse suporte a partir do ano que vem. Eu espero que sejam justos com ele, porque ele tem potencial. Ele certamente tem muito potencial. É verdade que o Hadjar parece que vestiu muito bem a Fórmula 1, mas ele está num carro muito mais amigável. E no ano passado não restaram dúvidas de que o Bortoleto foi mais piloto que o Hadjar. E isso seria uma ótima referência. O Hadjar está andando muito bem esse ano. Então, espero que ele não seja fritado, não seja queimado. Ele é melhor do que isso. E pelo menos a nossa parte aqui a gente faz. E eu acredito que quem frequenta esse canal e vê um vídeo de 2 horas, a pessoa que tem algum respeito pela própria opinião e quer aprofundar e quer ser justo, né? A gente tem muita facilidade de idolatrar ou de criticar demais quem é brasileiro,
E tem uma coisa e tem outra. É um piloto que tem muito potencial, piloto muito, muito forte e com muito conhecimento técnico também sobre como ser rápido, como se posicionar na corrida. Ele entende muito de corridas, é muito bem preparado nesse aspecto, mas está enfrentando um desafio que com certeza é superior ao que ele imaginava. Mas é o que acontece. O piloto, às vezes, se você não tem confiança no carro, você parece ser pior do que você é. Aconteceu com o Sérgio Pérez. A gente não precisa ir muito longe. O Sérgio Pérez era mais piloto do que ele foi nos últimos anos de Red Bull, porque a partir do momento que você perde confiança no carro, você começa a não andar. Então, o comportamento está totalmente fora do que você prevê, do que você gosta, do que você confia, e você começa a ir aumentando a margem de segurança e vai num grid que está tão próximo, tão apertado, tantos pilotos andando próximos, assim, diferença muito pequena de tempo, você fica para trás. E ele sem tempo de pista, como teve nesse fim de semana, como o João apontou, quer dizer, ele foi jogado aos leões. O Bortoleto, para a gente encerrar o programa de hoje, ele já deu mostras que, primeiro, ele sabe aprender. Segundo, ele já mostrou velocidade em um carro de Fórmula 1. A gente tem que lembrar que quando ele fez esse teste pela McLaren, ele surpreendeu positivamente a McLaren, fez um excelente teste. E a gente pega pela constatação do que a gente tinha ao fim do ano passado. A gente tinha a constatação de que o Bortoleto era mais piloto que o Isack Hadjar. O Hadjar era um piloto de entre-safra da Red Bull. No entanto, o Hadjar está fazendo um ótimo começo de temporada com um carro que é um pouquinho mais competitivo que a Sauber do Bortoleto, só que muito mais amigável, né? Em que ele conseguiu ter esse encaixe, ele conseguiu ter essa confiança, essa simbiose com o carro, né? Coisa que o Bortoleto não está tendo como cenário. Então, quando a gente está falando do Bortoleto, pedindo calma, pedindo paciência, porque realmente o desafio que ele está tendo nesse começo de 2025 na Fórmula 1 é sim maior do que era o imaginado. A gente imaginava uma Sauber que já começaria 2025 com uma transição para a Audi, para não ficar muito para trás, para você ter uma entrega de uma equipe mais competitiva, mais organizada, mais centrada, mais focada, com mais investimento, mas não é o que está acontecendo. A gente enxerga uma Sauber que está tão à deriva quanto nos outros anos anteriores, que teve o Guan Yu Zhou e o Valtteri Bottas como pilotos. A gente não consegue ver muito diferente do que foi com eles, tá? Com a diferença de que o Bortoleto é um cara que precisa de milhagem, é um cara que precisa dessa curva de aprendizado como ele teve nas categorias que ele passou, portanto, fica essa mensagem nossa. O Bortoleto, a gente precisa ter ainda, dar mais tempo para ele, ao mesmo tempo que a gente também fica atento a esse projeto da Audi, porque sim, surgiram rumores de que a Audi, que é um braço do grupo Volkswagen, um braço importante, poderia ser vendido diante da crise do próprio grupo Volkswagen, que sofre, bem dizer, faz 10 anos desde o episódio do famigerado Dieselgate, em que eles colocaram um software em seus veículos diesel que forjava os testes de emissões. Diante de multas bilionárias, Volkswagen chegou a ser uma das empresas, ou a empresa mais endividada do mundo. Tá? Então, é claro que os projetos de motorsport podem morrer até antes de nascer diante de uma empresa que fica com dívidas. A gente viu o impacto que teve, por exemplo, aquela crise do subprime de 2008 nos Estados Unidos, né? Os fundos, as imobiliárias, as hipotecas imobiliárias todas quebrando, e a gente teve BMW caindo fora da Fórmula 1, Honda caindo fora da Fórmula 1, Toyota caindo fora da Fórmula 1 naquela época, de 2008 para 2009. Nós vamos longe, né? Lucas? Teve a KTM agora. Ano passado ela quase quebrou e a KTM, talvez a segunda moto lá na MotoGP hoje, tá mal. Exatamente. Então, mal. A gente tem que olhar realmente com ressalvas, com reserva, com paciência. Bortoleto é um grande talento, já mostrou isso durante toda a carreira. Ele precisa realmente ter essa margem, ele precisa ter esse tempo, até porque se ele conseguir pilotar esse carro que é muito nervoso, é o mais nervoso do grid, ele certamente vai criar muita casca ao final dessa temporada 2025. Tá?
Então a gente encerra com essa mensagem. Público brasileiro, fã brasileiro do esporte a motor, vamos ter paciência com o Gabriel, ele está em aprendizado, e um aprendizado que é muito desafiador. Meu abraço aqui aos meus queridos amigos, João Carlos Viana, Márcio Madeiro, meus amigos de sempre aqui, para a gente debater os assuntos do GP Total. A gente continua no nosso processo de crescimento, fazendo tudo com muita dedicação, é o que a gente gosta de fazer, e a gente se encontra na próxima semana, vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras, nossos cortes especiais durante a semana. Para quem gostou do episódio de hoje, o programa de hoje, convido mais uma vez a deixar o like, assinar as notificações para que a gente continue a oferecer o nosso conteúdo. É isso aí, gente. Este é o GP Total. Um grande abraço a todos e até a próxima.